E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar comparando a televisão OLED C1 da LG, que é essa televisão que está aqui atrás, contra a televisão OLED A1. Nós colocamos as duas televisões uma no lado da outra, ou no caso ali, uma embaixo da outra, e no vídeo de hoje vocês vão ter aqui a nossa comparação geral, qual foi o resultado, qual a gente achou que é a melhor televisão para você estar comprando. E assim que essas televisões aparecerem com boas ofertas, boas promoções, vocês já sabem, a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. É um grupo onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões. É de graça para entrar, esperamos vocês lá. Queria começar aqui lembrando que a televisão OLED C1 aqui atrás é uma televisão que está um degrau acima da televisão OLED A1, então já é natural a gente esperar que a televisão aqui atrás tem algumas coisas a mais. Por exemplo, a televisão OLED C1 tem 4 portas HDMI, todas 2.1, e tem também uma taxa de atualização de 120 Hz, enquanto a outra televisão tem uma taxa de atualização de 60 Hz e tem 3 portas HDMI, todas 2.0. Entretanto, essas características que diferenciam essas duas televisões provavelmente vão ser mais relevantes para jogadores de videogame, só que essa parte de jogos de videogame a gente vai comentar um pouco mais para frente daqui a pouco no vídeo. Nesse começo de vídeo eu já queria focar um pouco mais na qualidade de imagem, que acredito que deve ser o principal para a maioria das pessoas, e quem viu o vídeo da OLED A1 que a gente postou alguns dias atrás, viu que a minha principal preocupação com a televisão OLED A1, que é a televisão mais barata, vamos colocar assim, era que pelas minhas pesquisas ela tinha menos brilho, e eu acho que é legal ressaltar que televisões OLED, de forma geral, já são conhecidas por terem menos brilho, e quando eu vi que a OLED A1 teria ainda menos, isso me deixou um pouco preocupado antes de comprar aí as duas televisões. Entretanto, essa é uma questão que vocês não precisam se preocupar muito, porque durante os nossos testes e nas imagens que vocês estão vendo agora, é possível ver que o brilho da televisão, das televisões, são extremamente parecidos, e em vários casos me pareceu ali, pelo menos vendo a olho nu, que era basicamente idêntico. Então, se a questão do brilho era um problema para você, pode ficar calmo que não é uma questão muito diferente entre essas duas televisões. Entretanto, eu acho que é interessante ressaltar que existiam sim momentos onde a televisão OLED C1 conseguia se ressaltar um pouquinho mais em relação ao brilho. Entretanto, isso só aconteceu nos nossos testes quando a gente colocava algum conteúdo em HDR, porque como o HDR da televisão OLED C1 é um HDR um pouco melhor, ela conseguia nos entregar uma imagem um pouco mais brilhante em conteúdos em HDR, como vocês, por exemplo, estão vendo nessa imagem aí agora, onde é facilmente possível ver como a televisão OLED C1 consegue sim entregar um pouco mais de brilho pra gente, pelo fato especialmente dela ter ali um HDR que consegue entregar pra gente um pico de brilho maior. Então, na prática, o que aconteceu durante os nossos testes foi o seguinte: se o conteúdo não está em HDR, o brilho da televisão era basicamente idêntico ali nas duas televisões, mas quando o conteúdo estava em HDR, em algumas cenas a televisão OLED C1 conseguia sim se destacar. Queria ressaltar que essa imagem que a gente mostrou agora foi só uma imagem para exemplificar, tá? Não ache que todo conteúdo em HDR que você for ver vai ter necessariamente aquela diferença de brilho entre as duas televisões. Não é o caso, são apenas algumas cenas em específico que dá aquela diferença de brilho maior, como vocês viram ali na imagem. Entretanto, tirando agora essa parte de brilho, como que se sai a imagem em outros sentidos, por exemplo, no nível de preto, e também em relação às cores da imagem em si. Em relação à qualidade das cores da imagem, as duas televisões fazem sim um trabalho muito bom. Se existe diferença entre as duas televisões, eu diria que depende muito do conteúdo que tu está assistindo. Novamente, se tu está vendo algum conteúdo que não está em HDR, como por exemplo um vídeo aleatório do YouTube ou algum canal de televisão, geralmente não existe uma diferença muito drástica na cor, mas sim, se tu tiver um olhar extremamente atento, ainda é possível perceber algumas cores que são levemente diferentes. Essa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, perceba ali na tonalidade do céu, como o céu da televisão OLED C1, que é a televisão de cima, tem um azul um pouco mais forte, vamos colocar assim, em relação à televisão de baixo, que tem um azul um pouco mais claro. Então sim, existe diferença, entretanto, para um conteúdo normal, ela não foi muito drástica, e só pessoas extremamente exigentes, eu acho que iriam identificar alguma diferença relevante. Quando a gente coloca um conteúdo em HDR, fica mais fácil de ver as diferenças, entretanto, ainda assim, na maioria das imagens, tem que ter bastante atenção
para de fato conseguir ver a diferença entre as duas televisões. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, é possível ver ali uma diferença na pele do animal, na cor da pele, onde a televisão OLED C1 consegue entregar pra gente uma cor um pouco mais vibrante. Eu acho que fica mais fácil de notar a diferença se a gente, por exemplo, focar um pouco mais ali no rosto do animal. Nessa outra cena eu até acho que é um pouco mais fácil identificar a diferença de tonalidade de cor entre as duas televisões. Nessa outra imagem, perceba, por exemplo, ali na roupa da personagem, ou então ali na cerca onde ela está com o braço apoiado, que também existe uma diferença. Como vocês estão vendo, não é tão drástico, mas sim existe uma pequena diferença aqui. Nessa outra cena dá para ver ali na intensidade da cor do cabelo da menina e também ali na pele dos personagens que também existe uma diferença entre as duas televisões. E nessa outra imagem que vocês estão vendo agora também dá para notar ali que o chão de areia tem uma tonalidade de cor bem diferente entre as duas televisões. Agora tem dois pontos importantes sobre essas imagens que vocês acabaram de ver. O primeiro ponto é o seguinte, pessoal, quando eu falo aqui que existe uma diferença de cor entre a televisão A e televisão B, eu não estou falando, existe uma diferença, a televisão OLED C1 é necessariamente melhor. Não é isso que eu estou falando, vocês viram as imagens aqui, eu acredito que vocês conseguem julgar por vocês mesmos qual a imagem que vocês acham que estava melhor nessas cenas que vocês acabaram de ver. De uma forma geral, o que eu posso falar para vocês é que eu senti que a televisão OLED C1 consegue entregar na grande parte das cenas as cores um pouquinho mais intensas e de uma forma geral, então ela tinha um resultado um pouquinho melhor, pelo menos segundo o meu gosto pessoal. Entretanto, a diferença não era tão relevante assim, apesar dela existir. O segundo ponto que eu queria ressaltar nessas imagens era que a gente estava mostrando para vocês imagens que estavam estáticas. Quando a gente está vendo uma imagem em movimento, como por exemplo um filme ou uma série, essas pequenas diferenças são ainda mais difíceis de serem identificadas e de uma forma geral acho que esse é um ponto bem positivo para a OLED A1, já que ela é uma televisão de uma categoria mais baixa, pelo menos no meu ponto de vista, não existiu uma diferença que eu considerasse tão relevante entre as duas televisões, e eu acho que a diferença em si de imagem só deve afetar geralmente aí, realmente, no caso, pessoas que são muito exigentes. Para o público geral, não deve ter uma diferença tão significativa assim. Antes de encerrar essa questão das cores em si, tem uma última imagem que eu queria mostrar para vocês, que foi a imagem que mais teve diferença nos nossos testes quando a gente colocou na OLED C1 e quando a gente colocou na OLED A1. E eu fiquei bem surpreso quando eu vi essa imagem que vocês estão vendo agora, porque a maioria das imagens que a gente colocava, as diferenças geralmente eram extremamente sutis, mas nessa imagem, por algum motivo, lembrando que é uma imagem em HDR, a diferença entre essas duas cenas é bastante drástica, eu diria. A televisão OLED C1, como vocês estão vendo na imagem de cima, consegue entregar pra gente cores que se destacam muito mais em relação à imagem de baixo. Entretanto, mais uma vez eu gostaria de frisar aqui que essa imagem que vocês viram agora, com bastante diferença entre as duas televisões, é uma exceção que geralmente na maioria das cenas não ocorrem. Entretanto, eu acho que é bom frisar que sim, vai ter momentos onde a televisão OLED C1 vai conseguir sim se destacar consideravelmente mais. Entretanto, nos nossos testes, essa foi uma das únicas cenas onde realmente teve uma diferença considerável entre as duas imagens. Então, por isso, mais uma vez, eu ressalto que só pessoas extremamente exigentes provavelmente vão conseguir ver na maior parte do tempo alguma diferença relevante ali na qualidade das cores entre as duas televisões. Vamos falar agora rapidamente sobre o nível de preto dessas televisões, porque vamos lembrar aqui que a gente está falando de duas televisões OLED, e as televisões OLED, de forma geral, têm a grande vantagem de conseguirem entregar pra gente níveis de preto perfeito que dão um excelente contraste ali na imagem para os usuários. Mas e aí? Na questão do nível de preto, tem alguma diferença ou não entre essas duas televisões? Para fazer esse teste, a gente colocou o brilho das televisões, no caso, deixou o brilho das televisões no 50%, que geralmente é o padrão para esse tipo de televisão com tecnologia OLED. No caso da televisão OLED C1 aqui atrás, a gente não teve nenhum tipo de problema, ela mostrava pra gente pretos perfeitos quando tinha que mostrar, então nenhum problema em relação a isso, ela mandou muito bem aqui. No caso da televisão OLED A1, ela também conseguiu entregar pra gente um nível de preto perfeito, assim como a televisão OLED C1 também entrega pra gente. Entretanto, em alguns pequenos testes que a gente fez, em alguns vídeos bem específicos, por algum motivo, não sei porquê, mas em alguns vídeos bem específicos, parecia que a televisão OLED A1 não estava entregando um preto 100% perfeito. Então, para fazer um teste, a gente diminuiu o brilho da televisão de 50%
para 48 ou 47, então a gente abaixou de 50 para 48, 47, foi uma diminuição bem sutil. Entretanto, fazendo isso, a gente percebeu que nesses vídeos em específico, ela voltou a mostrar um preto 100% perfeito. Então a única questão é essa, ela sim consegue mostrar um nível de preto 100% perfeito como a OLED C1, entretanto, em algumas pequenas exceções, a gente teve que abaixar o brilho para 48 ou 47 para mostrar um brilho não, no caso, um nível de preto 100% perfeito. Inclusive, se você optar pela televisão OLED A1, na hora de você ver um filme ou uma série, eu recomendo que dê uma testada, mexa no brilho da televisão, tire do 50%, coloca ali no 48 ou 47 para ver a diferença que dá. Nos nossos testes, dependendo do conteúdo, a gente achou que ficou melhor tirando do 50 e colocando ali no 48 ou 47. Sobre a qualidade de imagem, então, acho que já deu para ter uma ideia geral. A diferença existe, entretanto, não é tão gritante assim para a maior parte do público. E sobre a qualidade de imagem, eu vou voltar a falar daqui a pouco quando eu mencionar mais sobre jogos de videogame, mas antes disso eu queria rapidamente tocar em alguns outros pontos bem rapidinho. Em relação à qualidade do áudio das duas televisões, as duas televisões fazem um trabalho que eu diria que é bom. A maior diferença de áudio entre as duas televisões, eu diria que é no volume. A televisão OLED C1 aqui atrás consegue uma altura de som, digamos assim, consideravelmente mais alta que a televisão OLED A1. Então, se a altura do som for um fator importante para você, a televisão OLED C1, nesse caso, tem uma vantagem legal aqui. Em relação à velocidade do sistema operacional em si, não teve uma diferença muito relevante. Quando a gente fazia os testes, por exemplo, clicava em 2 botões ao mesmo tempo, muitas vezes a televisão OLED C1 era mais rápida, mas também tinha momentos onde a OLED A1 conseguia ser um pouco mais rápida, mas de forma geral não teve uma diferença significativa aqui no meu modo de ver. Outro recurso que as duas televisões têm é aquele recurso para deixar a imagem mais fluida na tela. Então, por exemplo, se tu está assistindo um filme que roda 20 e poucos quadros por segundo, as duas televisões conseguem deixar a imagem mais fluida, e nos nossos testes realmente o recurso funciona e fica muito mais fluido assistindo com esse modo ativado. Inclusive, no caso, esse modo já vem por padrão ativado e funciona muito bem. Existe alguma diferença de fluidez de imagem entre as duas televisões? Assim, vendo um filme com esse recurso ativado, se tu for uma pessoa extremamente exigente, tu vai conseguir perceber que a televisão OLED C1 ela é um pouco mais estável, digamos assim. A televisão OLED A1 faz um excelente trabalho, entretanto, se tu tiver um olhar um pouco mais atento, tu vai perceber que por alguns milésimos de segundo ela meio que se perde de vez em quando, muito raramente, inclusive. Então sim, existe uma diferença, só que eu não acho que ela seja relevante. Eu só estou comentando aqui mesmo para fins de informação, caso você seja uma pessoa extremamente exigente com isso. Em relação ao ângulo de visão da televisão, as duas televisões fazem um trabalho excelente. Eu diria que elas são basicamente iguais aqui e com certeza elas estão entre as melhores do mercado em ângulo de visão. Também vale frisar aqui que as duas televisões elas são vendidas em tamanhos diferentes no mercado. A televisão OLED A1 está disponível em modelos de 55 ou 65 polegadas, enquanto a OLED C1 aqui atrás está disponível em modelos que variam de 48 até 83 polegadas. Também acho que vale a pena mencionar que a televisão OLED C1 ela tem uma tela menos reflexiva, então ela reflete um pouco menos o seu ambiente em volta. Então, por exemplo, se tu for colocar essas televisões em um local que talvez seja muito iluminado, talvez seja melhor pegar o OLED C1 por ter uma tela menos reflexiva. Entretanto, se o seu ambiente for extremamente iluminado, com janelas em volta aberta, onde entra a luz do sol, se esse for o seu tipo de caso, talvez uma outra televisão, como uma televisão, por exemplo, QLED, seja a melhor escolha, tá? Geralmente televisões OLED são mais recomendadas para se assistir no escuro ou então em ambientes com luz, digamos, artificial, como por exemplo a sua luz de casa, a sua lâmpada do seu quarto, ou da sua sala, por exemplo. Se tu está num ambiente externo ou uma sala que tem uma janela muito grande, onde tem a luz do sol entrando diretamente batendo na televisão, nesse tipo de caso, a televisão OLED talvez não seja o mais indicado para você. Entretanto, se o seu local tiver um pouquinho mais de iluminação e você quer pegar uma OLED, nesse caso em específico, a televisão OLED C1 é a mais indicada por ter uma tela um pouco menos reflexiva aqui. Vamos agora então para jogos de videogame, pessoal. Como eu falei lá no comecinho, a televisão OLED C1 tem alguns recursos a mais, como por exemplo 120 Hz de atualização e HDMI 2.1, ou seja, tu consegue jogar jogos a 4K, 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, algo que não é possível fazer na OLED A1, porque ela não tem, por exemplo, ali o painel que roda 120 quadros
por segundo. Na prática tem diferença? Obviamente que sim, porque se tu tem um jogo que roda 120 quadros, tu vai conseguir rodar 120 quadros por segundo na televisão OLED C1. Entretanto, também vamos lembrar aqui que pelo menos no momento desse vídeo, existem pouquíssimos jogos para consoles que de fato rodam aí a 120 quadros por segundo. E caso você esteja perguntando, é um jogo que roda 60 quadros por segundo, é a mesma coisa nas duas televisões? Pelos testes que a gente fez, sim. Se o jogo não roda 120 quadros por segundo, roda, por exemplo, a 60 quadros por segundo, em questão de fluidez você não deve identificar nenhuma diferença aqui. Outra diferença é que a televisão OLED C1 tem alguns recursos, como por exemplo G-Sync e FreeSync, que são recursos para fazer com que a imagem ali na tela flua de forma melhor caso fosse acontecer algum problema, por exemplo, no envio do sinal, se a televisão fosse apresentar algum tipo de falha. Esses recursos como G-Sync e FreeSync conseguem corrigir isso, e é algo que a televisão C1 tem e a OLED A1 não tem. No caso aqui dos nossos testes, a gente testou com o PlayStation 5. O PlayStation 5 ainda não é compatível com essas tecnologias, então em relação a isso a gente não pôde testar de fato para ver se existe alguma diferença relevante entre as duas televisões. Na questão do input lag, que é o quanto tempo a televisão demora ali para responder o seu comando, as duas televisões mandam super bem, acho que não é motivo de preocupação aqui. Vamos agora aqui para a qualidade de imagem com jogos de videogame. Para fazer esse teste a gente pegou dois PlayStation 5 e conectou nas duas televisões ao mesmo tempo, e sim, a gente tem dois PlayStation 5, inclusive a gente comprou um PlayStation 5 simplesmente para fazer esse tipo de teste, conseguir ligar nas duas televisões exatamente ao mesmo tempo, para ter ali um resultado mais preciso. Eu acho que só isso por si só o fator de a gente ter ido atrás de um outro videogame, já vale aí o like no vídeo, pessoal. Não se esqueçam de, se você está chegando até aqui, o apoio de vocês é extremamente importante, se inscrevendo no canal, dando gostei, deixando um comentário e também virando membro do canal, caso você tenha a possibilidade, para estar apoiando a gente. E também lembrando, o link do grupo vai estar aqui embaixo, sempre que aparece uma oferta legal de televisão, sempre que o Play 5 volta para o estoque, a gente sempre avisa lá. Então o link vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram entrar também. Para avaliar a qualidade da imagem, um dos primeiros jogos que a gente colocou foi o Resident Evil 7, e nesse jogo em específico foi bem claro que a televisão OLED C1 tinha melhores cores, parecia que o cenário estava mais vivo. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, é possível ver ali que a luz do sol que bate ali no chão, ou na mesa, ou na parte esquerda do cenário, parece ser mais viva em relação à televisão OLED A1, então nesse jogo em específico eu preferi a televisão OLED C1. Entretanto, quando eu comecei a colocar outros jogos para fazer alguns outros testes, de certa forma eu até fiquei bem surpreso, porque em vários outros jogos eu não achei que tinha uma diferença muito drástica entre as duas televisões. Inclusive em alguns jogos era muito difícil ver alguma diferença realmente relevante nas duas televisões, a OLED C1 e a OLED A1. Em vários jogos tiveram um resultado extremamente parecido, o que de certa forma me deixou surpreso. Eu achei que seria mais fácil identificar alguma diferença em vários jogos, mas na prática elas estavam dando resultados bem parecidos pra gente. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa interessante, que é o seguinte, pessoal. As duas televisões, durante os testes para jogos de videogame, estavam com o modo game ativado e estavam também ali com as configurações padrões do modo game, só que as duas televisões, elas possuem, digamos assim, uma inteligência artificial que meio analisa a imagem que está passando, e a televisão sozinha escolhe ali o padrão de cor que ela acha melhor pra gente. Só que durante os nossos testes eu percebi que a inteligência artificial das duas televisões, digamos assim, estavam fazendo escolhas diferentes, então eu decidi me intrometer aí para ver se eu conseguia uma diferença maior de qualidade entre as duas televisões. Eu até vou mostrar para vocês, pessoal, com essa tal configuração que as duas televisões faziam escolhas diferentes. Eu acho que é relevante. Vamos aqui em todas as configurações, vamos configurações avançadas, brilho. Ignorem aqui, tá, essas configurações, porque a gente colocou aqui só para ficar bom na câmera que vocês estão vendo agora. O importante é isso aqui, ó, nível de preto, pessoal. Essa é uma configuração que as duas televisões escolhiam de forma diferente. Quando a gente deixa em automático, a televisão escolhe se entra em limitado ou se entra no cheio. No caso da televisão OLED A1, quase sempre durante os nossos testes, ela jogava no limitado, enquanto a televisão C1 aqui atrás, na maioria das vezes, colocava no cheio. No caso aqui nessa cena ela está jogando no cheio também, como na maioria das vezes. A grande questão aqui é que na televisão OLED A1, realmente pelos testes que eu fiz, quando a televisão joga pro limitado, realmente é a melhor escolha na televisão OLED A1, então ótimo para ela. Entretanto, na televisão OLED C1 aqui atrás, muitas vezes o automático escolhe
o cheio, que não necessariamente é a melhor opção, pelo menos segundo a minha opinião. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, as duas imagens que vocês estão vendo agora, as duas são na OLED C1. Entretanto, na imagem da esquerda é o modo automático, escolhendo a configuração que ela quer, e na direita é a configuração que eu botei automaticamente, forçando ela a entrar no limitado. Pelo menos para mim o limitado está muito melhor, então essa foi uma questão que eu percebi. E quando eu fiz os testes mexendo aqui nessas coisas aqui, eu percebi que a diferença entre as duas televisões para jogos de videogame ficou muito maior. A televisão OLED C1 aqui atrás, quando a gente mexe nas configurações, a gente consegue um resultado de cor e até de contraste, eu diria, significativamente melhor que a OLED A1. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, é possível ver como a televisão OLED C1, pelo menos segundo a minha opinião, acredito que vocês vão concordar comigo, como a televisão OLED C1 tem uma qualidade de imagem para jogos de videogame agora que é consideravelmente melhor. A grande questão é que nessa imagem que vocês estão vendo agora, no caso da televisão OLED C1, eu fui obrigado a entrar no menu de configurações e mexer nas configurações, caso contrário ela ficava numa configuração que vendo visualmente era muito semelhante ao OLED A1. Então esse foi um ponto que me chamou a atenção, pelo menos aqui. Eu acho que nessa historinha que eu acabei de contar para vocês, dá para tirar um ponto positivo e um negativo da OLED C1. O ponto positivo é que quando a gente mexe nas configurações de imagem, não só aquela que eu mostrei, mas em outras configurações, é possível perceber que a mexida que a gente faz nas configurações impacta mais na qualidade da imagem. Então, se você é uma pessoa que gosta de mexer nas configurações de imagem, é muito provável que tu consiga exatamente a imagem que você quer na televisão OLED C1 aqui atrás. O ponto negativo, eu diria, é justamente o fato de que em alguns jogos eu senti a necessidade de fazer alguma alteração pelo fato da televisão OLED C1 não necessariamente escolher aquilo que eu achava melhor visualmente. Eu acho inclusive que essa é uma coisa que a LG poderia melhorar. Eu acho que a inteligência artificial em alguns jogos poderia ser melhor para eu não ter essa necessidade de ter que mexer na qualidade de imagem. Essa é uma coisinha que eu acho um pouco chato. Já na televisão OLED A1, apesar de ter uma qualidade um pouco menor para jogos de videogame na qualidade de imagem, pelo menos ela conseguiu se manter de forma mais estável, digamos assim. Eu não sentia vontade de entrar no menu de configurações para melhorar, porque eu já achava que ela fazia um trabalho bem competente de forma geral. Já o LED C1 aqui atrás tem uma melhor imagem, só que de vez em quando, pelo menos eu sentia a necessidade de entrar no menu de configurações para mexer em uma ou outra coisinha. Mas vamos agora aqui para o resumo final, pessoal. Depois de tudo isso que a gente viu aqui, depois de tudo isso que eu falei, qual é o resumo geral que a gente pode tirar de tudo isso? Assim, pessoal, se a diferença de preço entre essas duas televisões estiver muito grande para você, eu diria que só vale a pena nesse tipo de caso pegar a televisão OLED C1 se você for uma pessoa extremamente exigente com jogos de videogame, ou se você for uma pessoa onde o volume da televisão é importante para você, porque como a gente falou, a OLED C1 tem um áudio que sim é consideravelmente mais alto, então se tu for colocar a televisão em algum ambiente muito grande, por exemplo, isso pode ser uma coisa interessante. Ou então se você for colocar em algum local talvez um pouco mais iluminado, como ela é uma televisão que reflete menos o cenário em volta, ela pode ser indicado mais nesse tipo de caso. Então eu só pagaria consideravelmente a mais nesses casos que eu acabei de citar. Se você não se enquadra em nenhum desses casos que eu acabei de mencionar, se você, por exemplo, não é extremamente exigente com jogos de videogame, ou melhor ainda, se for colocar a televisão em um ambiente onde você for assistir 100% no escuro, nesse tipo de caso a televisão OLED A1 pode ser uma opção bem interessante, porque eu diria que entre as televisões presentes no mercado atualmente, provavelmente a televisão OLED A1 é uma das melhores opções para você que vai assistir televisão no escuro, especialmente vendo filmes e séries. E se esse for o seu caso, talvez valha a pena aí pegar o LED A1 e economizar um pouco de dinheiro, porque tu já vai ter uma qualidade de imagem muito boa com ela. E se a diferença de preço for pequena entre as duas televisões, né, no caso pequena para você, talvez seja mais interessante pegar a televisão OLED C1, especialmente se você também for parte do público gamer, porque sim, ela vai te dar uma qualidade um pouquinho melhor. E lembrando que assim que essas televisões aparecerem em promoções, a gente sempre vai divulgar lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp, Telegram, o link vai estar aqui embaixo, caso você ainda não faça parte, esperamos vocês lá. E de forma geral é isso, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo, valeu quem acompanhou ele até aqui, valeu, falou e até a próxima!